Trocou a música, trocou o BG, trocou também o GC. Atenção, Brasil, a gente fala agora sobre o Vila Nova. O tema central do Vila é o seguinte: quais as chances do Vila para o clássico diante do Dragão? Mas deixa eu só pedir aqui licença para você, para eu compartilhar uma informação e uma troca de ideia que eu tive hoje pela manhã com o presidente executivo do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Tem trocas de ideia que eu tenho com dirigentes que eu coloco aqui ao vivo, outras não, porque eles me pedem reserva e tal. Essa conversa com o Hugo não foi me pedida reserva. Como o presidente do Vila não pediu para a gente dar uma segurada, eu estou soltando aqui a informação. A gente já soltou também mais cedo com o Igor Santiago e também nas nossas redes sociais, inclusive no Instagram das Feras do Esporte. O que acontece? Ontem chegou para mim uma informação à noite de uma pessoa bem informada lá no Vila Nova, uma das fontes que a gente tem, falando que tinha um movimento de conselheiros do Vila querendo que o Hugo assumisse o conselho deliberativo da equipe colorada. Hoje pela manhã, bem cedinho, mandei uma mensagem pro Hugo. E o Hugo é um cara assim que, comigo, com as Feras do Esporte, ele tem um respeito muito grande, a gente tem uma relação de quase 25 anos de conhecimento, não de proximidade, mas de conhecimento. Eu tenho um respeito muito grande pelo Hugo e eu tenho certeza, né, até pelas ações dele, que o respeito é mútuo. O Hugo, ele teve a bondade, a gentileza de me mandar um áudio falando sobre a situação. E aí, 2 pontos. O Hugo falou para mim que a possibilidade dele assumir o conselho do Vila Nova é 0. Ele não tem interesse em ser presidente do conselho deliberativo do Vila Nova. Existe uma forte tendência que o Décio Caetano seja novamente reconduzido ao cargo, com apoio inclusive do grupo do Hugo. Então, nesse momento, existe um aceno para que o Décio Caetano seja o candidato do grupo e o candidato reeleito na presidência do Conselho. Isso não foi me falado pelo Hugo. O Hugo só disse que não tem interesse, né, em ser aí o candidato a presidente do Conselho. O que o Hugo me citou? O Hugo falou que existe uma tendência nesse momento de que ele seja um vice-presidente. Vice-presidente do próximo presidente, que deve ser o Bittar, ele teria interesse, até para se manter ali próximo da gestão. E eu não vejo hoje nenhum presidente do Vila Nova comandando a equipe bem, do ponto de vista político e do ponto de vista da gestão, sem ouvir o Hugo. O Hugo hoje ele está num patamar elevadíssimo dentro do Vila Nova. Ele é o presidente que mudou a realidade administrativa, do futebol, né, estrutural. O Hugo, existe um Vila Nova antes do Hugo e depois do Hugo. Então, para mim, não passa pela cabeça um próximo presidente que não escute o Hugo, que não troque ideia com o Hugo, que não tem o Hugo próximo de si. Então, essa é a questão. Eu senti que o Hugo não vai deixar a gestão do Vila Nova e que ele pode ser um vice-presidente influente, com voz e com participação ativa na próxima gestão. Outro detalhe, essas definições só se darão depois que o Vila Nova fizer os 45 pontos. O Hugo só pensa em 45 pontos, que seria a pontuação para o Vila Nova oficialmente escapar do rebaixamento. Então, enquanto o Vila Nova não alcançar os 45 pontos, ele está com 43 nesse momento, né? Então, mais 2 pontos. Por exemplo, o Vila vencendo o Atlético amanhã, acredito que na semana que vem a gente já terá uma definição quanto à chapa do Conselho e quanto à chapa executiva do Vila Nova, lembrando que o mandato do Hugo vai apenas até o final do mês de dezembro, até o final dessa temporada 2025. Diante disso, meninos, antes deixa eu só agradecer aqui o Samuel GDC Brito, que mandou R$50 pra gente. E não mandou nada de frase. Olha que mensagem maravilhosa. Ele não falou nada, só pagou. Só pagou. Mensagem deu no coração paz, dele. Né? Não, mensagem de paz. É só uma mensagem, o Matheus, que fala muito mais que qualquer outra mensagem. Isso aí acaba a guerra na Ucrânia. Não, acaba a guerra na Ucrânia, Oriente Médio. Parte de Gaza, acabou, assim, reconstruída depois paz, dessa... né? Coisa linda. Isso. É isso aí, cara. Manda pra gente, não escreve nada. Tô brincando. Se você quiser escrever, você escreve também. Mas obrigado, viu, Samuel, pela bondade aí. E tamo junto mandando R$50. Meninos, diante dessa situação, qual que é a interpretação e qual que é a avaliação dos senhores do futuro político do Vila Nova? Daqui a pouco a gente fala do clássico. Mas eu acho que essa informação é extremamente relevante. Ou não, Matheus Carvalho? Você vê o Vila Nova hoje sem a presença política, espiritual, de palpite, de conselho, do maior presidente da história recente do Vila, que é o Hugo? Ah, pra mim não. Pra mim não tem nenhum nome que esteja à altura do Hugo. Tem uma pessoa, assim, que eu, pelo conhecimento que eu tenho do conselho do Vila, pra mim seria uma pessoa que agregaria demais na presidência executiva. Só que a hora que eu falei isso pra ele quase me tacou pedra, quase me expulsou, que foi o Dr. Paulo. Não quer, mas ele seria um nome muito forte, né? Paulo Henrique? Ele é um cara que agrega pra caramba, né? Mas eu vou te dizer, quando eu falei isso pra ele, quase me bateu. Mesmo com aquela carcaça dele, né? Porque magrinho, né? Mas enfim. Ele tá fazendo academia agora, cuidado com ele, viu? Não, tá com personal, cuidado, viu? Cuidado, tá cuidado. que ele tá fazendo com personal. Enfim,
Mas eu não vejo nenhuma outra figura que seria agregadora a este ponto. Tem muita gente lá no Vila que não aceita crítica, cara. Vai mexer agora na câmera, bicho? Tem muita gente lá no Vila que não aceita crítica, que manda mensagem, que enche o saco, que aborda a gente lá no Vila, perguntando por que a gente tá criticando. Porque vocês não ganham. Vocês contratam um monte de jogador bichado, por isso. Então, assim, fica emburradinho, fecha a cara, e eu não tô nem aí pra isso. Apesar que tem uns lá que eu nunca nem vi na arquibancada, chegou agora, já tá sentando na janela, mas enfim. Eu não vejo um outro nome que não seja do Hugo Jorge Bravo. Pra mim, ele é o maior vilanovense que eu conheço, é um cara extremamente apaixonado, um cara que viajou com o Vila como poucos, ou como quase ninguém, foi o único que viajou, pegou tanta estrada pra ver o Vila Nova. Então, assim, o Vila perde muito sem ele na linha de frente. Mas ele vai ser o vice e tal. Cara, beleza. Se tiver o acordo de ele ser o vice, mas ele continuar tomando conta, ele sendo o comandante do Vila Nova, aí beleza. Mas, cara, eu fico um pé atrás, né? Porque o poder, ele sobe a cabeça da pessoa. Chega um clássico aí, o cara começa a falar asneira. Enfim, tomara que o Vila Nova continue nas mãos do Hugo. De certa maneira, nas mãos do Hugo, só assim o Vila Nova irá continuar evoluindo. Agora, 1h49 da tarde. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. 3576-3646. 3576-3646. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Atenção, meu amigo. Venha conhecer a nova loja da Autovia Motors na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550, no Parque Amazônia. São 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Liga agora, 62-3272-1881. Ô, meu querido maestro Tim, nesse momento eu vejo essa questão política no Vila com mais importância do que as questões do campo. Porque o Vila Nova, ele chegou num patamar administrativo que é daqui pra frente. O vilanovense não aceita menos. O vilanovense não aceita um presidente diferente do Hugo. É claro que cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu modelo, tem as suas prerrogativas, tem o seu comportamento, né? As pessoas não são iguais. Mas o próximo presidente do Vila, ele terá contra si uma pressão gigantesca. Porque o Hugo, ele não foi um bom presidente, não. O Hugo foi um presidente espetacular. Tem muita gente mal agradecida que, pra mim, assim, é vilanovense, mas com memória fraca. Porque o que o Vila Nova passava no passado e o que o Vila Nova é hoje, cara, o Hugo tá deixando a presidência do Vila com R$0 de dívida trabalhista. Com dívidas passadas pagas, com baita de um CT, com oba arrumado, um time campeão goiano, um time que lutou por acesso aí nas últimas temporadas, um time que mudou de patamar. O Vila mudou de patamar em todos os sentidos. Nesse cenário, qual que seria o caminho mais viável para a permanência do Hugo, não à frente do Vila, será um outro presidente, mas pelo menos ali entre as cabeças, né, entre as figuras que vão tomar as decisões nos próximos anos à frente da equipe vilanovense? Ô Tiagão, eu vejo dessa maneira também em relação ao Hugo, porque se o Hugo realmente não permanecer no Vila Nova, eu vejo que a pressão em cima do próximo presidente, ela se torna muito maior. Porque eu também tenho essa visão. Para mim, o Hugo, desde quando eu entendo de futebol e vivi muitos anos dentro do Vila Nova, e com todo respeito aos outros presidentes que passaram lá, para mim o Hugo se tornou o maior presidente da história do clube por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou, pelo quanto o Vila evoluiu sobre o seu comando, em parte administrativa, em centro de treinamento, conquistou o título, que muita gente cobrava a questão de campo dele, mas ele acabou conquistando esse título do Campeonato Goiano. Ficou essa situação aí de não conseguir o acesso à Série A, bateu na trave lá em 2023, teve tudo para conseguir aquele acesso, mas isso para mim não tira do Hugo os seus méritos e principalmente a grandeza do Hugo diante de tudo que ele fez para o clube se tornar um clube preparado, um clube
clube pronto hoje para chegar numa Série A. Não vai chegar nessa temporada, mas o Hugo deixou o Vila muito bem encaminhado. Eu não vejo, e espero que isso não aconteça, a saída do Hugo. E essa situação que ele confessou para você aí, que é o caminho, para mim é o melhor caminho que tem o Vila Nova nesse momento. Primeiro, a troca de funções entre ele e o Leandro Bittar. O Bittar hoje é um vice-presidente, o Hugo presidente executivo, seria o Bittar na próximo mandato o novo presidente executivo, e o Hugo ficaria como vice-presidente. Até vivi a situação parecida quando eu joguei no Inter. Quem mandava no futebol... Funciona isso, Tim? Funciona. Você sabe por quê? Funciona. Assim, o Hugo ele tem um peso e um tamanho que nenhum outro dirigente tem no Vila Nova. Mas ele vai estar junto com o Bittar. E essa questão, eu até falei, eu vivi isso no Inter, quando eu cheguei no Internacional em Porto Alegre em 2000, joguei 2000 e 2001 no Inter. Quem mandava no futebol era o vice-presidente. Era o Fernando Miranda, que era o vice-presidente de futebol. Ele não era o presidente executivo. O presidente tinha outros afazeres. No futebol era o Miranda. Poderia ser muito... O Vila fazia dessa forma. E o Décio Caetano continuar na presidência do conselho. Até porque, se o Hugo for por conselho, Thiago, e aí o Matheus viveu mais dentro do conselho do Vila Nova do que eu, tem outros afazeres, tem outras situações. E o Hugo já foi presidente do conselho. Já foi presidente do conselho. Então, sim, para mim, dificultaria para o Hugo tomar conta do futebol se ele assumir o presidente do conselho. Agora, ele sendo um vice-presidente, não. Para mim, ele teria toda essa liberdade para trabalhar junto com o Bittar. Ele foi presidente do conselho, inclusive, no mandato do Estival, que ele sai da presidência do conselho e assume a diretoria de futebol. Ele era presidente do conselho naquele momento. Reta final para tentar salvar o Vila ali. 2019. Num possível rebaixamento, acabou não conseguindo salvar. Mas eu vejo que esse é o melhor caminho. Bittar hoje é o nome mais cotado para ser o presidente executivo, está lá dentro, conhece muito bem o Vila, está junto com o Hugo aí desde que o Hugo assumiu. O Hugo assumindo a vice-presidência do clube e se tornando esse vice-presidente de futebol para tomar conta do futebol, e o Décio continuaria com o mandato dele no conselho, que para mim ele também faz muito bem. Hoje o Vila é um time muito mais unido do que no passado, né? A gente praticamente não vê oposição, não que ela não exista, deve ter um ou outro ali que é normal também dentro de um clube como o Vila Nova, mas eu vejo o Vila muito mais unido, e para mim a permanência do Hugo ela é fundamental para que o Vila continue crescendo. 1h54, debate das Ceras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça, Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Hiperboreira, agente da gente, 100% goiano. Gente, importante falar para você aqui da Ismafer Ferramentas, porque começou o grande pré-Black Friday. Pega essa oferta aqui, ó. Furadeira e parafusadeira 12 volts com 2 baterias The Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Ismafer Ferramentas. Ligue agora e conheça 3093-3939. Linha completa dos produtos The Black Tools, uma das melhores marcas do mundo. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Ligue agora e conheça. 6239285114, Sopema GO. 100% confiança. Preciso do seu like, hein? Mandar um abraço rapidinho aqui pro Talvani, lá do Moché Goiás. Ontem encontrei com ele, gente boa toda a vida. Talvani Lourenço? Exatamente, um rapaz muito educado. Um forte abraço pra você, Talvani. Obrigado, Talvani, um abraço. Então, deixa eu mandar um abraço pro Valdemir. E não é a Xuxa não, viu, Tim? Não. Tô brincando, manda um abraço. Valdemir e os filhos dele, o Pedro e o Lucas, todo dia nos ouvindo. Na sapataria, na região do Eldorado ali, ele liga o radinho ali, fica trabalhando e ouvindo a gente. Alô, Valdemir, obrigado pela audiência, tamo junto. Danilo, pra gente falar do jogo aqui, do campo, o que você me fala dessa parte política do Vila Nova? Hugo Bravo, vice-presidente do próximo presidente, é um caminho para manter a experiência, a eficiência, o caráter, a seriedade do atual presidente do Vila Nova à frente da próxima gestão também? É o caminho que mais se desenha, eu creio que vai ser assim concretizado. O trabalho que eles vêm apresentando não é um trabalho para ser interrompido nesses 5 anos, que desde a entrada dele é um trabalho que é longevo, é um trabalho que foi desenhado, está sendo executado na sua exímia perfeição, sem dívida, pelo contrário, pagando dívidas de presidentes contrários, reestruturando a parte de clube, resgatando a credibilidade do CNPJ, o que é ser vilanovense, o torcedor podendo ir ao seu estádio hoje e tendo um estádio digno para receber as equipes e visitantes, vestiário bacana,
bacana, vestiário pintado, gramado digno para ter um estádio próprio para mandar os seus jogos, centro de treinamento aonde mora e fazem refeições meninos da base, academia, um pós-treino para fazer recuperação, ônibus. O Vila Nova hoje ele tem, isso aí é o básico que deveria ter. Beleza, mas não tinha. E nessa gestão nós temos que pontuar que o Hugo reestruturou tudo isso e não é uma gestão para ser interrompida. E eu creio que não vai fazer isso. Eles vão com certeza fazer essa estruturação para que um fique no comando e o Hugo continue tendo seus com seus contributos lá, no caso o Bittar, o Cerqueira e outros mais, e ele continue sendo o presidente executivo ou vice-presidente, porque é uma gestão, Thiago, que o trabalho não vai ser interrompido. Eles sabem onde querem chegar, mas para chegar lá precisa do Hugo lá à frente. Pois é, e assim, o grupo é muito bom, né? Você tem muita gente boa no grupo, você tem o Rodrigo Menezes, que é um cara jovem, você tem o Romário Policarpo, que é um cara extremamente preparado. O Policarpo hoje não vai ser presidente do Vila Nova porque ele está num momento de crescimento político aí gigantesco. Hoje ele é o político mais promissor do estado de Goiás. Mas ele também seria um presidente espetacular, um dos caras que mais ajuda o Vila Nova. O Vila, Matheus, você está lá no Vila Nova desde quando você nasceu, você sabe disso. O Vila teve políticos a vida inteira que se aproveitaram do Vila. Falavam que eram vilanovenses, tiravam votos dos vilanovenses, tiravam votos lá do Esquadrão Vilanovense e nunca fizeram nada pelo Mas Vila. época de eleição, de político. Era uma dava loucura. um nojo a reunião do conselho. Era um nojo. Era coisa nojenta, O cara chegava né? lá com um salgadinho velho, fedorento. Pelo amor de Deus, cara. Que fase ruim. Esfirra velha que dá vazia, né, Matheus? Com sim. café preto. Isso aí é gente de todo lugar, bicho. Era do Caneda, era de Aparecida, era daqui de Goiânia. Loucura. Não. Hoje o Vila, ele tem um Na hora vilanovense de pagar político. City Pass pro funcionário do Vila, ninguém Nunca queria ajudou, não. né? O Vila finalmente tem um vilanovense político. Não político vilanovense, entendeu a diferença? Ele primeiro é vilanovense, depois ele é político. Então assim, o grupo do Vila Nova hoje é muito bom. Uma fonte me passou aqui, né? Uma fonte muito boa, que o Hugo vai continuar comandando o futebol do Vila. Que isso vai ser dado a ele, vai ser proposto a ele, que ele seja o vice-presidente de futebol. Que ele cuide do futebol do Vila Nova. Para mim é o melhor caminho. Também acho que seja, né? Falando agora sobre o Clássico, a gente tem a provável escalação do Vila Nova aí, põe pra mim na tela do canal do YouTube, Giovana, por gentileza. Semana espetacular, Primeira Mão Off-Road. Primeira Mão Saga, acesse o site e conheça primeiraMãoSaga.com.br. Micro, pequeno e grande empresário, renove ou faça o certificado digital da sua empresa. Procure a Delta Certificadora, 6239966699. Hiperboreira, agente da gente 100% goiano. Seba, o melhor da construção com o preço mais baixo do mercado. E é claro, né? Doutor Baterias. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes, Max Life, por apenas R$ 349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070, WhatsApp 629-98830388, Doutor Baterias. Você viu tanto que o Vila evoluiu, né? Agora o salgadinho lá é lá da Casa Martinho. O nosso amigo Sandrinho. Melhorou demais, né, bicho? Sandrinho, aqui tá ruim de salgado também na rádio, viu, Sandrinho? Olha aqui, ó. Se você quiser agraciar a gente. Cara, aquela esfirra da Casa Martinho é boa, não? Ela é sensacional. O salgadinho de lá é bom, hein? Não, e o almoço lá? Nossa senhora. Tem um do lado de casa. O almoço casa. aqui é tão bom que tinha um companheiro nosso aqui que todo sábado ia lá almoçar com a família, esposa, né? Gostava. Grande Moisés Vinícius. Suco detox. Olha aqui, ó, mandaram pra mim aqui nesse momento. Presidente Thiago do Vila pode ser a vovó Mafalda, que mesmo assim o Hugo tem que continuar sendo a cabeça. É o líder do grupo, um dos maiores presidentes da história do Vila Nova. Gente lá de dentro, é conselheiro forte me mandando isso aqui. Então, hoje está pacificada essa questão. Está pacificada essa questão pelo bem do Vila. Os conselheiros, os dirigentes sabem da importância do Hugo e da continuidade do Hugo frente ao futebol. Gigantesca. Eu vejo que não só o torcedor, eu vejo que lá dentro do clube mesmo todo mundo tem essa visão. É um líder, assim, extremamente importante. Olha a escalação do Vila para esse jogo aí. Jogo importante, né? O Vila Nova vencendo vai a 45 e dá uma encostada no Atlético também. House no gol, Elias, Panhussá, Romano e Formiga. Ralf, João Vieira, Igor Henrique ou Dodô, Parede, Todinho e Poveda. Maestro Tim, quais as chances do Vila Nova contra o Atlético jogando fora de casa com essa escalação que a gente está trazendo aí pra você? Eu vejo que dentro da possibilidade de Humberto Louser é que o Vila tem de melhor. Tem essa dúvida entre Igor Henrique e Dodô. Eu vejo que tá mais pro Dodô, pelo que ele entrou muito bem no último jogo contra a equipe do Amazonas, teve sua contribuição ali para que o Vila conseguisse a vitória.
Então, assim, eu vejo o Vila bem escalado para esse confronto difícil, clássico sempre é complicado. A gente vê um clássico, eu pelo menos vejo um clássico muito equilibrado nesse momento. O Atlético teve uma quedinha de rendimento nos jogos fora de casa, mas nos últimos jogos dentro do Ascioli, principalmente o último jogo do Atlético dentro do Ascioli, ele fez uma partidaça. Para mim, a melhor partida do Atlético na temporada foi a vitória diante do Atlético Paranaense. O Vila tem essa situação dos clássicos, o Vila tem jogado muito bem os clássicos, né? Foram 7 clássicos até agora, o Vila não perdeu nenhum, venceu 5, foram 2 empates. Os confrontos contra o Atlético, o Vila venceu os 2 esse ano, tanto no Ascioli como, né, no Oba, um no Campeonato Goiano, outro no Brasileiro. Então o Vila tem boas possibilidades, Thiago. Eu vejo um jogo muito equilibrado e principalmente eu imagino que a gente vai ter um jogo bem ofensivo. Porque assim, nesse momento... Sem muita responsabilidade, né, Tim? É um jogo não tem muita pressão. Não tem pressão. Não vejo o Vila correndo risco de maneira nenhuma. Eu também tenho essa impressão de um grande jogo amanhã. O Atlético menos. Eu acho um jogo até mais aberto. Gostoso de ver. Como diz o presidente Atos Bati, um jogo mais corajoso, com os ataques procurando mais o gol, sem essa pressão, né, de tem que ganhar para continuar aqui, tem que ganhar para fugir de rebaixamento. Não vejo dessa forma. Vejo que nós teremos um grande clássico, um jogo bem aberto, e para mim o Vila tá bem escalado. Nós estamos com 242 likes. Me dá 300 nesse bloco, vai? Sapeca like no canal do YouTube para Like Imóveis. 2h03, debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Baldan. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. E Restaurante Chonativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chonativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chonativo. William Souza, Danilo, mande um abraço para Fenômeno Azul. Todos ligados da Band News escutando o Thiago Menezes. Aí ele mandou Thiago Memezes, por conta do meme, né? Ei, Williams, cara, o Atlético vai fazer a maldade amanhã. Cuidado, Se o Atlético ganhar do Remo amanhã, eu vou cantar a musiquinha que eu compus. Eu vou cantar a musiquinha do porteiro. Porteiro, mãozinha, eu vou cantar. Vocês tratem de vencer do Atlético e ganhar do Atlético, porque senão segunda-feira tem curtição aqui no Debate das Feras. Vocês não me aguentam. Manda abraço aí, Danilo. Vai dar uma cocada nesse Atlético. Para. Tô te falando, o Atlético vai fazer a maldade. Matheus, eu vesti a camisa do Remo. O Thiago tá gostando de apostar. Eu vesti a camisa do Remo. Depois que eu peguei na mão do Paysandu, infelizmente minha mucurinha caiu. Thiago é pé frio, hein? Vestiu a camisa do Paysandu, afundou o Paysandu. Meu pé é frio, rapaz. Não comigo, que eu tenho um pé quentaço. Mas uma mensagem boa pro torcedor do Remo é que o Thiago tava com a camisa por baixo. Não, mas pegou. Pegou na pele. Pegou na pele. Aí, ó, o Danilo tá com a camisa. Pegou na pele. Aqui, ó. Relaxou sua camisa. Deixa eu pegar aqui de novo nela pra garantir aqui o serviço. Calma aí. Ela todinha, ó, coloca perto aqui de mim aqui. Perto aqui, rapidinho. Coloca aqui. Deixa eu fechar aqui o trabalho. Calma aí, coloca aqui perto de mim, ué. Lógico que não. Tá com medo, ué? Não, aí vamos embora apostar, eu te dou empate. Empate, estou fora desse trem de aposta. Mandar um abraço Minha religião não permite. Pelo carinho. William Souza, manda abraço pra ele. Um abraço, William. Um abraço, fica com Deus aí. 30 segundos pra você, Matheus Carvalho. Vila tá bem escalado pra vencer o time do Atlético jogando fora de casa? O time do Tigrão é bom, né, bicho? Acho massa quando eu vejo a escalação do Vila. Te arrepia? É massa, né? Eu gosto do time do Vila. Igor Henrique ou Dodô? Né? Qual dos dois? Dodô, né? Igor Henrique. Sai fora com esse cara. Pelo amor de Deus, viu? Não pode renovar com ele. Eu acho que ele não será procurado pra renovação, viu? Quem, o Igor? Acho que não. E talvez o Dodô também não fique, por conta do investimento. Né? 2023 eu lembro do Igor Henrique bem. Cara, ele só jogou bem em 2023. Ele só jogou bem em 2023. Só 2023. 2024 comum e esse ano fraco. Foi bem na final do Campeonato Goiano, né? Ajudou naquela Mas só. final, todos foram bem, né? A Série B dele é fraca. Todos foram bem. Contra o Anápolis todos jogaram bem. Segundo tempo do Vila. Segundo tempo do Vila foi perfeito. Ele vale ficar na frente do outro praticamente, não é assim? Essa é a... Vencer, passo essa é a rivalidade. E o Vila manter a hegemonia dos clássicos, mostrar que manda em Goiânia. O Vila não perdeu o clássico nessa temporada. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Isso. 7 o Atlético não conseguiu ganhar do Vila esse ano. 2 jogos, 2 derrotas. Ixi, cuidado, hein? E tem um detalhe. O Vila Nova tem 5 vitórias contra 4 vitórias do Atlético no período do Hugo. Se o Atlético vence, seria o único clássico onde o Hugo não teria vantagem, né? A gente teria ali 5 vitórias do Atlético e 5 vitórias do Vila. Contra o Goiás é um massacre. São 7 vitórias contra uma derrota apenas para a equipe do Goiás no período do Hugo. Agora contra o Atlético é mais equilibrado, né? Tem alguns componentes interessantes, né? E aí, Danilo? Cheira empate esse jogo, mas eu vou acreditar que o Vila vai manter a hegemonia.
cuidado, o Vila é capaz de ir lá ganhar. O Vila ele trata os clássicos diferente, né? Essa transição pós-clássico dele que é horrível. Foi assim contra o Goiás, ficou aí 9 jogos, 8 jogos, empatando pra todo lado aí, não ganhava de ninguém. Ele dá um peso muito grande pros clássicos, manter esse padrão vencedor de clássicos. O Hugo já trouxe isso numa fala muito tempo atrás, em que ele disse que quando assumisse o Vila Nova, não ia ter aquele sentimento de torcedor derrotado, que ia aos estádios, via derrota pro Goiás, pro Atlético. Agora não, né? Ele consegue trazer esse sentimento emotivo de uma arquibancada para dentro do vestiário, e eu vejo que os jogadores incorporam isso quando entram em campo e vê uma camisa verde, e quando vê uma camisa vermelha e preta. Então por isso o Vila é favorito para mim, por causa desse retrospecto recente. O Vila, quando se trata de clássico, meu Deus, sai de perto, é um peso gigantesco.